Olá pessoal, vamos para algumas dicas de matemática para você que está em casa, você concurseiro, juntamente com o professor Vavá, na série de dicas com o professor Vavá, juntamente com o CPC Concursos. Nós vamos falar hoje sobre um assunto bem interessante, um assunto que aparece nas suas provinhas de concurso, sobre as unidades de medida. Falaremos sobre as medidas de comprimento, as medidas de superfície ou medida de área e as medidas de volume. Na primeira dica da série de dicas, falaremos sobre as medidas de comprimento. Quando tu quiseres calcular, por exemplo, a altura da tua geladeira em casa, quando tu quiseres calcular a distância de uma esquina a outra esquina em uma quadra, quando tu quiseres calcular a largura deste televisor, ou a altura, ou a diagonal, ok? Quando tu quiseres calcular alguma medida dada em metros, em quilômetros, em centímetros, em decímetros, as famosas medidas de comprimento. A unidade fundamental das medidas de comprimento que você tem é o nosso metro. O metro, ele tem os seus múltiplos e os seus submúltiplos. Os submúltiplos do metro são o decímetro, o centímetro e o milímetro. Os múltiplos do metro são o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Agora, pessoal, se tu perceberes, nós temos aqui 7 unidades. Olha lá, 1, 2, 3, a unidade metro, mais 1, 2, 3, totalizando 7 unidades. O expoente de cada unidade, falando a grosso modo para vocês, quando ele não aparece, ele vale quanto? Ele vale 1. Isto significa, pessoal, que matematicamente, para cada unidade que tu deslocares, para a tua direita ou para a tua esquerda, a vírgula no teu número, no teu valor, vai deslocar uma casa para cada unidade deslocada. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, vamos pegar um exemplozinho aqui bastante simples. Se eu colocar para vocês aqui 23 metros, eu gostaria que você passasse esse valor para centímetros. Opa! De metro para centímetros, você vai deslocar 2 unidades para a tua direita. Como cada expoente da unidade corresponde a 1, você vai deslocar 2 casas à tua vírgula para a direita. Qualquer número tem vírgula. Quando essa vírgula não aparece, ela está logo após o último algarismo. No caso, logo após o algarismo das unidades, que é o 3. Se nós deslocarmos 2 casas para a tua direita, você vai acrescentar 2 zeros. Por isso eu estou afirmando para vocês que 23 metros equivalem a 2.300 centímetros, ok? Agora, se nós fôssemos voltar, vamos supor, vamos pegar um outro valor aqui, vamos supor que você tenha 134 decímetros. Olha lá, 134 decímetros. Onde é que estão os decímetros? Aqui, decímetros. Eu gostaria que você passasse esse valor para hectômetro. Hectômetro está mais ou menos aqui. Agora, de decímetro aqui para hectômetro aqui, você vai deslocar quantas unidades para a tua esquerda? Vamos lá. Você vai voltar aqui, pessoal, 1 unidade para a esquerda, mais 3 unidades. Como cada expoente da unidade corresponde a 1, você vai voltar a tua vírgula 3 casas para a tua esquerda. Vamos lá? A vírgula não aparece, ela está aqui. Voltando 3 casas para a tua esquerda, você vai ter 1, 2, 3. Então ela vai ficar na frente do 1. Se a tua vírgula vai ficar na frente do 1, você vai ter aqui 0,134, no caso, hectômetros. Então, para você deslocar, pessoal, para a tua direita e para a tua esquerda, você vai deslocar a vírgula tantas casas para a direita ou para a esquerda, quantas unidades tu deslocares. Deslocou 1 unidade, 1 casa, 2 unidades, 2 casas e assim sucessivamente. Essa foi a primeira dica de uma série de dicas e eu comecei com as medidas de comprimento. Na próxima dica, eu falarei sobre as medidas de superfície e as medidas de volume. Um grande abraço e até a próxima.